Nós recebemos aqui várias perguntas, mas eu já fui avisado 3 vezes que o nosso tempo só vai permitir mais uma rodada. Então, nós vamos fazer essa rodada de perguntas aqui, e a maioria delas, obviamente, são direcionadas ao prefeito Haddad. Eu vou lhe passar para que a sua assessoria, de repente, responda no seu Face, né? Para que as pessoas... Nem todo mundo colocou o endereço. Se você tivesse colocado o e-mail aqui, eu tenho certeza que o prefeito encaminharia a resposta individualmente. Mas, de repente, são assuntos que podem ser colocados aí no Facebook, no Twitter. Não sei como é que o prefeito lida com essa relação, mas com certeza são coisas interessantes. Vamos direcionar, então, a pergunta ao prefeito Mark Holland. A pergunta é muito interessante, prefeito, porque ela se refere ao fato de Kansas estar cortada por 2 rios, o rio Kansas e o rio Missouri, que vem tanto rio acima como rio abaixo, tem interação com outras cidades. Inclusive, do outro lado do rio, a outra cidade de Kansas, até maior do que a sua. Como é esta relação entre várias cidades lidando com o mesmo recurso que afeta todas elas da mesma forma? Como é que funciona esta relação lá nos Estados Unidos, na sua experiência pessoal? Bom, uma pergunta muito boa. O estado de Kansas tem o rio de Kansas cruzando, e somos divididos pelo rio Missouri, e temos uma área metropolitana única, e toda a área metropolitana tem como 2 milhões de pessoas, e a metade moram do lado de Kansas e outra metade do lado de Missouri, e compartilhamos esse recurso hídrico. Agora, cada municipalidade oferece seu próprio tratamento de água e esgoto. Portanto, sim, temos isso. Também temos pactos com a lei jurídica, e eles veem como os estados vão tratar o rio a jusante e a montante. E aí, dissemos, as cidades mais antigas, como as nossas, Kensington, Missouri, também combinaram o escoamento do esgoto. Os esgotos iam, por exemplo, nas águas pluviais, e depois ele ia para o rio. Realmente um problema muito caro para resolver, mas descobrimos se podemos abordá-lo de forma regional, podemos ter muito mais sucesso. Tivemos um problema de águas pluviais por causa de desenvolvimento, e esse desenvolvimento realmente precoce realmente não nos ajudou a fazer a coleta. Eles queriam mandar o rio para... Agora temos grandes áreas, e em toda a área comercial, em todo novo desenvolvimento precisa ter áreas verdes para capturar a água, mas tínhamos um sistema antigo que drenava a água, e a água de uma comunidade inundava a nossa comunidade e drenava para a próxima cidade. Portanto, a cidade... A jusante, ou para baixo, tinha todo o passivo, mas a montante que tinha criado o problema não tinha nenhum passivo. E nós pagávamos a conta, e era mais ou menos 120 milhões de dólares em termos de projeto. Recebemos ajuda do governo federal, estadual, e as 2 municipalidades, a jusante, pagaram toda a quantidade. Mas aquelas coisas onde planejamento e a necessidade de leis federais coordenadas é muito importante para nós, para que os nossos vizinhos possam ser bons vizinhos e possamos garantir que as suas opções hídricas não nos impactem negativamente. Mas temos sorte que a água é abundante, mas durante grandes eventos de água é muito abundante. Tá? Não. São muitas perguntas aqui, mas eu vou, assim, dentro do nosso rodízio, eu vou fazer uma que achei bastante interessante, curiosa, da Fernanda, arquiteta. Ela pergunta o seguinte: qual é a possibilidade real dos rios urbanos de São Paulo serem usados para o transporte público? Porque poderiam movimentar pessoas, ela fala até dos ônibus anfíbios, que poderiam ser usados, ajudariam muita gente. Qual é a possibilidade, ou se existe algum projeto, existe alguma previsão para que isso seja feito? Ela, inclusive, comenta que em Bangkok o rio é muito sujo, mas boa parte do transporte é feito com táxis aquáticos. Qual é a sua visão em relação a isso? Depois tem outras perguntas relacionadas com a politização da crise hídrica de São Paulo, uma série de aspectos relacionados ao desenvolvimento da cidade, mas eu prefiro passar isso depois à sua assessoria para que
possa responder a essas pessoas. Bom, eu entendo que seja possível começar a explorar essa possibilidade. Sobretudo no âmbito das represas, há projetos que estarão, projetos piloto que entrarão em funcionamento possivelmente no próximo ano, porque há trechos que podem ser cortados pelo transporte na água das represas, o que vai poupar ali na região do Cantinho do Céu, Jardim Ângela, vai poupar muito tempo se ele funcionar adequadamente. Nós não sabemos ainda do grau de eficiência desse transporte, por isso que vai ser feito um teste antes de qualquer tomada de decisão. Em relação aos rios, eu sou um pouco mais cético no curto prazo. Talvez no longo prazo, transporte de carga possa ser feito, né? Sobretudo transporte de carga, que não exige tanta velocidade, e aí talvez nós possamos tirar caminhões das ruas, resíduo sólido, uma série de coisas que podem ser transferidas para o transporte fluvial, sobretudo se o projeto do Alexandre Delijaikov, que está ali na segunda fileira, sair do papel, que é a ideia de um hidroanel, né, que integre todas as represas da cidade, os principais rios, movimentando, sobretudo, carga. Obviamente que, para a hora que tiver despoluído o rio, talvez também seja usado para passeio turístico e tal. Nesse momento, eu acho que é impossível, em função do fato que os rios não estão despoluídos ainda. Mas, no médio prazo, acho que até isso pode ser feito. Mas, no curto, eu acho que Guarapiranga, Billings e, talvez, transporte de carga aí pelo hidroanel, se ele chegar a ser constituído. Muito bem. De repente, até overcraft pode ser uma boa solução, porque, mesmo que o rio esteja poluído, não teria grande dificuldade e pode ser anfíbio. Tem boas ideias para serem discutidas aí. Prefeito Moreira, a pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas a pergunta é o seguinte: o rio e o seu entorno são espaços públicos de grande vitalidade, onde a cidade convive e, acima de tudo, se diverte. Está se referindo também à sua cidade, onde isso de fato acontece. Como foi o processo de transformação dessa relação do rio com a comunidade, e até que ponto a sociedade, a comunidade, influiu, participou ou exigiu que isso acontecesse? Como foi a relação da comunidade com o poder público, com a prefeitura, nesse processo de transformação do rio num espaço de ocupação, de diversão e de lazer para a comunidade, turismo, etc. Sim, nós podemos dizer que o rio passou de ser um rio fábrica, um rio onde havia atividades portuárias, onde havia atividades também ligadas ao vinho do Porto, que vinha pelo Rio Douro abaixo e ia para as caves em Gaia, no outro lado do rio, para ser um rio de serviços, um rio de lazer, um rio de ocupação. Este não foi um processo fácil, mas foi facilitado porquê? Pela desertificação súbita da atividade portuária. É muito mais perigoso para as cidades quando as cidades enfraquecem lentamente, quando há como se fosse um corte, e houve um corte muito radical, com o desaparecimento de uma atividade portuária, o desaparecimento da Alfândega do Porto, que hoje é um museu, mas que tinha um enorme edifício junto ao rio, que desapareceu porque as atividades alfandegárias saíram daquela zona e, ainda por cima, com a União Europeia, com a entrada de Portugal na União Europeia, a Alfândega deixou de ter a influência que tem, ficou como se fosse quase uma cidade fantasma, com muitos edifícios que subitamente não tinham ocupação, mas estavam lá. A preocupação da população foi sobre o aspecto, eu diria, patrimonial. A população que lá ficou muito ligada à questão do património. E acho que o momento decisivo foi quando, no final dos anos 90, o centro histórico da cidade, que é onde convive melhor com o rio, foi declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco. A partir desse momento, ficou preservada a monumentalidade dessa área. Deixou de ser possível destruir aquela parte e transformar aquilo numa cidade moderna ou contemporânea.
E isso, essa transformação de uma cidade industrial numa cidade patrimonial, abriu depois caminho às atividades lúdicas, ao turismo, que foi descobrir uma cidade que estava por descobrir, abriu caminho às atividades culturais, porque esses tais grandes espaços onde se desenvolviam as atividades portuárias ficaram vazios. Falei o exemplo da Alfândega, mas podia falar noutros mercados que havia na proximidade do rio. Um dos mercados mais importantes, o mercado de frescos, chamado Mercado Ferreira Borges, da era da arquitetura do ferro, foi transformado num hall onde hoje se pode ir ouvir música contemporânea, onde se pode ir ouvir jazz. Portanto, no fundo, foi a mutação súbita que provocou, que muitas vezes em Lisboa foi o grande terremoto, como sabem, que transformou Lisboa. No Porto, creio que foi este desaparecimento súbito de uma atividade que felizmente não destruiu a cidade. Ficou lá, havia um vazio, havia uma oportunidade. As cidades são muito isso. As cidades têm muito esta extraordinária tendência de se reinventarem e de reinventarem a utilização dos seus espaços e dos seus recursos. Só para complementar, foi um agente externo, então, essa atuação da Unesco deu o primeiro passo. Não, a Unesco foi uma certificação, porque certo. A vontade surgiu dos cidadãos do Porto. É isso que eu queria saber. Mas nisto juntaram-se o município, juntaram-se associações, juntaram-se muitos arquitetos, juntaram-se aqueles que estavam a trabalhar na reabilitação, enfim, foi um grande empenhamento, mas houve um objetivo. Primeiro objetivo, o Porto tem que ser património da humanidade para que isto não possa ser estragado. E isso é fácil quando a cidade está vazia. Se houvesse uma grande pressão imobiliária nesse momento, não se teria conseguido. É exatamente por isto que eu antes falava na necessidade agora que a cidade está a ser descoberta pelo turismo, com médias de crescimento do turismo de 12% ao ano. O meu maior problema neste momento é como é que hei de equilibrar esta nova procura ao mesmo tempo com aquilo que a cidade tem de característica. De outra forma, a cidade fica igual a qualquer outra. E, portanto, esta dificuldade de agarrar exatamente o que é o património cultural de uma cidade e fazer disto, do património material e imaterial, fazer disto um novo recurso para que a cidade se possa reinventar. Eu acho que, para a pessoa que fez a pergunta, quem sabe fica aqui uma experiência interessante. Às vezes, uma situação pontual pode ajudar ou pode ser o gatilho para que uma parceria da sociedade com o poder público produza uma transformação como essa que ocorreu no Porto. Prefeito Gabriel, a pergunta aqui para o senhor é a seguinte. Hoje, já num painel anterior, foi mencionado o PCJ. Como e qual a influência deste pacto regional apolítico, apartidário, no desenvolvimento da região e no aproveitamento dos seus recursos, de maneira a que todos os municípios tenham democraticamente direito a eles? Eu acho que os comitês de bacias são um avanço inegável na condução, na discussão, no debate, na reflexão e no enfrentamento da questão da gestão hídrica. Eu ontem citei aqui um exemplo um número muito importante, que em toda a bacia do PCJ são 69 municípios, dos quais 69 no comitê, dos quais 5 no território mineiro e os restantes em São Paulo. Nós saímos de um tratamento de esgoto de 6% em 1994 e atingimos 60% agora em 2012. E a projeção para este ano, 2014, Piracicaba chegou a 100%, mas na bacia devemos chegar próximo de 80%. Portanto, foi um avanço inegável em todos esses municípios, a média é esta. Isso foi a participação do debate, e não só, porque a partir dos comitês nós conseguimos a cobrança pelo uso da água, nós conseguimos financiamentos, não é? Linhas de financiamento, que permitiu, então, que os municípios avançassem nessa questão do tratamento de esgoto, que naquele momento, nesses últimos 20 anos, era essencial. Hoje, com a escassez hídrica e com a crise, e estamos, portanto, eu sou o presidente do comitê, portanto, estou no olho do furacão, tá certo, desse debate,
mas eu sou presidente por delegação. Na verdade, nós chamamos o comitê de Parlamento das Águas, as decisões são coletivas, eu só sou representação desses comitês, até pela origem da luta do Piracicaba, os prefeitos de lá assumem esse papel. Né? Mas agora, o outro trabalho, o trabalho que a gente estava começando a fazer, que era essencial também para a questão da gestão hídrica, para a disponibilidade hídrica, que é o combate às perdas, que Santos tem um exemplo muito importante, um indicador muito positivo. Quando a gente começou esse trabalho, agora veio toda essa crise, né, que está nos consumindo em termos de participar desse debate. Mas, enfim, é um modelo que deu certo, é um modelo que pressiona as demais esferas de governo, os municípios acabam pressionando as demais esferas de governo, tanto o Estado quanto o federal, e encaminha o debate dessas questões, que são questões de sobrevivência humana, que é a questão da água. Só um segundinho mais de resposta. Quão sensível, na sua experiência de lidar com o Conselho, quão sensível é este Comitê das Águas a questões políticas? Ou isso já está superado? No comitê, ele supera, né? Nós temos representações partidárias, claro, porque cada prefeito tem lá seu partido, né? Mas tem equipes técnicas, tem sociedade civil, né, participando, tem os usuários que são desde o industrial até o agricultor, portanto, esses comitês, nas suas câmaras, né, são representados e são apartidários. Nós, o tempo todo, tentamos evitar a contaminação, né, e isso ao longo dos anos todos, né, agora, né, a contaminação partidária ou política nesse sentido. Política no sentido mais amplo, sim, que é esse embate que temos que fazer permanentemente. Política de gestão dos recursos. De gestão, política de embate com os governos, né, que são os gestores, afinal, nós somos gestor federal e um estadual. Né? Esse embate nós fazemos, né? Mas sempre com muito cuidado para não esbarrar na questão ou partidária ou política no seu sentido, né, de oportunismo em relação às situações, etc. Isso é uma boa referência, porque demonstra o amadurecimento dos modelos de gestão de recursos com diversos municípios, partidos diferentes, posições diferentes, mas que estão conseguindo superar esses aspectos em função do interesse da coletividade. Prefeito Paulo, a sua eficiência do município lá em economizar água e evitar desperdícios está permitindo o abastecimento de algumas pessoas, porque a água que era jogada fora, que era desperdiçada, não podia resolver esse problema. Porém, Santos está no fim da linha. E a pergunta aqui é o seguinte: seu município tem apresentado índices de crescimento muito acima da média estadual e nacional. Como é que vocês estão se preparando para lidar com esse nível de crescimento e com recursos limitados? Vai ter um momento que evitar desperdício já não é mais, chegou no limite e a partir daí não tem mais. Como é que vai fazer? Qual o mecanismo que a cidade de Santos está adotando para planejamento futuro no que diz respeito a isso? A um índice de crescimento extremamente rápido, acentuado, e lidando com recursos que são finitos, principalmente porque vocês estão no fim da linha e muita coisa acontece fora da sua governabilidade que afeta vocês lá embaixo. Qual é a fórmula que vocês estão adotando? Com certeza, quando eu falei aqui no início da água como um instrumento de oportunidade, o porto, a questão do pré-sal, isso tudo gera uma série de desafios adicionais à cidade. A gente pensa hoje, um grande desafio, por exemplo, a questão da mobilidade urbana das grandes cidades. Quando você pensa num porto que movimenta 33% do que o país exporta, a gente pensa que é uma cidade que recebe todos os dias 15 mil caminhões, né, levando carga ao porto em virtude do estímulo ao transporte rodoviário em detrimento do ferroviário, que é um desafio que nós temos certamente que reverter no Brasil. O deslocamento, a questão do transporte hidroviário, que é fundamental, nós estamos trabalhando dentro dessa temática, né, de transporte de cargas de pessoas através do mar, que nós temos, né, um grande trecho navegável, e a questão do crescimento de Santos, decorrente dessas atividades, nós estamos trabalhando dentro de um planejamento estratégico. Nós desenvolvemos um projeto na prefeitura, logo no início do governo, chamado Santos 500. Nós temos
468 anos, e a nossa intenção ao desenvolver esse projeto, em conjunto com a sociedade civil, aliás, a partir de uma experiência, eu digo sempre que na administração pública não adianta a gente querer reinventar a roda. É muito importante que a gente possa, a partir das boas práticas, das boas experiências, sim, retomá-las. E Maringá, por exemplo, tem uma grande experiência de planejamento estratégico, é um grande exemplo para o Brasil de continuidade. Um dos piores males que existe na administração pública é a descontinuidade, é quando assume um gestor que acaba por vaidade política, muitas vezes, fazendo tudo aquilo que o anterior fez, apenas para deixar a sua marca. E aí leva-se tempo para recuperar o caminho que estava sendo perseguido. Então, no caso de Santos, nós estamos desenvolvendo esse projeto que visa, em todas as áreas, planejar a cidade quando ela completar os seus 500 anos, ou seja, daqui a 32 anos. Área de mobilidade urbana, habitação, saneamento, a questão da drenagem, macrodrenagem, todas as intervenções que são necessárias. Um debate amplo e profundo com a sociedade, de maneira que a gente tenha um planejamento que possa ser executado por qualquer gestor público que venha assumir a prefeitura nos próximos anos. A cidade tem uma agenda clara e definida com suas próprias prioridades. E considerando, obviamente, as peculiaridades que nós temos, esse crescimento. Hoje nós temos, pelos indicadores da cidade, de qualidade de vida, de longevidade, a expectativa de vida que é maior na cidade, pelas características, nós temos isso como um grande atrativo, que acaba atraindo muito público, né? Pessoas que muitas vezes residem aqui na região metropolitana, constroem as suas carreiras, suas trajetórias profissionais e depois procuram um local com uma qualidade de vida diferenciada e acabam se deslocando para Santos. Isso gera, logicamente, um crescimento populacional. Então, pensar na mobilidade urbana, como nós temos pensado, no VLT, o veículo leve sobre trilhos, que nós estamos implantando na cidade, que será o primeiro do Brasil em operação, o ir e vir do cidadão, ou seja, crescer e se desenvolver, mas mantendo o nosso maior patrimônio, que é a qualidade de vida. E, obviamente, que a água é um elemento fundamental para que a gente possa preservar a qualidade de vida e as condições da cidade dentro do plano estratégico. Bem, essa conversa aqui está tão interessante, mas já mostraram a plaquinha da escrito fim, encerrar. É uma pena, porque a gente tem aqui gestores de grande experiência e nós temos a oportunidade de fazer um intercâmbio, já começar aquela rede, né, aquele network de experiências de prefeitos que podem fazer uma transformação importante nesse planeta. Aliás, só para fazer um reconhecimento aqui da colocação do Benjamin Barber, durante a Rio+20, eu estive representando a Frente Nacional de Prefeitos na Rio+20, e lá o que nós assistimos, de fato, foi que as nações, os governos nacionais, apresentaram um documento de mais ou menos 200 itens com 4 compromissos. 4 compromissos. As outras 200 e lá vai alguma coisa eram reconhecimentos, eram intenções, mas não eram compromissos. O C40, que se reuniu ao mesmo tempo lá na Rio+20, que é a organização que reúne as 40 cidades, as megacidades do mundo. Hoje já são 53, me parece, né? Já aumentou o grupo continua chamando C40, mas já tem mais de 50 cidades que aderiram. O C40 assumiu compromissos que estão na internet, que vale a pena a gente ver, mas entre eles, essas 40 cidades, gente, assumiram o compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa, suficientes para zerar as emissões de um país do tamanho do México, em 40 cidades, com decisões que podem ser tomadas pelo prefeito, pelo gestor municipal, pelas iniciativas da prefeitura. E os estados, as nações não conseguiram apresentar esse nível de resposta. Então, o Barber tem uma certa razão. Se os prefeitos se unirem em entidades, em networks, em redes de troca de experiência, como nós tivemos aqui, uma pitadinha, só uma pequena amostra, nós poderemos avançar muito no que diz respeito à sustentabilidade desse planeta, que é o único que nós temos. Então, quero agradecer aqui, em nome da organização, a disposição, a presença de vocês, as informações que se dispuseram a compartilhar conosco e dizer que o interesse é analisar o futuro. Como foi bem colocado aqui pelo prefeito Paulo, nós
lá em Maringá, iniciamos um processo há 16, 18 anos atrás, em que a sociedade organizada é a responsável pelo planejamento de longo prazo, não é a prefeitura. O prefeito é visto, lá em Maringá, como um executivo contratado pela sociedade para executar o plano que a sociedade definiu que ela deseja. Não é o prefeito que define o que vai ser feito. A sociedade tem um projeto e, se o prefeito não se comprometer a executar o projeto, para começar a conversa, ele não será eleito. Essa parceria com a sociedade, nós vimos aqui, ela é capaz de fazer transformações extraordinárias, e muito do que a gente ouviu aqui nos painéis nos mostraram que ONGs, que entidades, que organizações, que empresas podem colaborar de uma maneira extraordinária para a solução de inúmeros problemas e para a transformação da nossa vida, para dar qualidade à nossa existência. Então, a Arquifuturo está de parabéns por essa oportunidade. Obrigado, Tomás, e a sua equipe, por nos dar esse privilégio. E nós agradecemos mais uma vez os prefeitos. Passamos ao próximo painel. Agradecemos a todos vocês pela atenção e pela presença.